Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Kakaru. Nós iremos continuar a nossa série Fundamentos do C# 5.0 e neste encontro nós estudaremos membros estáticos. Vamos lá? Pois bem, um membro estático pode ser acessado sem ter que criar uma instância de uma classe. Ok? Então, um membro estático pode ser acessado sem ter que criar uma instância de uma classe. Vamos na prática? Bem, o que seria isso? Eu vou criar aqui, por exemplo, uma classe, né? Cliquei com o botão direito, estudo 13, add class. Vou criar aqui um chamado meu círculo. Ok? Então, meu círculo. Tá? Eu estou dentro do meu projeto estudo 13 e eu criei aqui um arquivo meu círculo. Ok? Bem, o que nós vamos fazer aqui dentro? Então, nós vamos fazer assim, ó, float, vou criar aqui um campo chamado float, tá? Que ele vai representar o raio, um raio de 10. Ok? Eu vou criar aqui um static, tá? Float p, que vai ser igual a 3.14. Ok? Que é um float. E aí, o que eu vou fazer mais? Float obter área ok? E eu vou criar aqui um outro chamado static float calcular área. Esse calcular a área vai me retornar, né? Vai me retornar o float, né? Eu vou passar um parâmetro para ele, tá? E aí, o que acontece? Nós vamos retornar aqui return p vezes a, tá bom? E aqui no obter área eu vou retornar calcular área passando o raio, que é 10. Bem, qual é o nosso diferencial aí? Qual é a diferença? Né? A diferença está exatamente na palavra reservada chamada static. Tá? A palavra reservada chamada static, ela indica que meu campo ou o meu membro, ele pertence à classe e não à instância, né, que seria o objeto, a instância de classe que seria o objeto. Então, como seria isso? Se você digitar aqui, por exemplo, meu círculo, ponto, ele não tem nada porque ele precisa ser public, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, public, por exemplo, public. Eu vou colocar aqui também nesse aqui, ó, public. Eu vou colocar aqui public, tá? Esse aqui eu vou tirar, vou deixar o p interno. Beleza? Olha só, coloquei public, public. Quando eu venho aqui, digito aqui o nome da minha classe, meu círculo, ponto, perceba que calcular área aparece. Por que calcular área aparece? Porque, na realidade, o método ou membro, tá? Calcular área, que pertence ao tipo meu círculo, este membro desta classe, ele pertence à própria classe e não à instância do objeto. Ele faz referência à classe, tá? Então, se eu quiser acessar aqui, por exemplo, tá? Tranquilo, console.writeLine, ó, meu círculo, ponto, calcular a área, passando aí 10, por exemplo. Ok? Então ele vai me trazer? Vai. Tudo bem. Se eu quiser obter área, como é que nós fazemos para obter a área do círculo? Para nós obtermos a área do círculo, como ele não tem a palavra reservada static, perceba que essa é a única diferença deste membro para esse outro, significa então que nós precisamos criar uma instância, tá? Ele não aparece aqui neste momento. E aí então eu vou criar uma instância aqui, ó, meu círculo. Então, círculo é igual a new círculo
tá? Ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui círculo, ponto. O que apareceu? Apareceu obter área. Perceba que calcular área já não aparece. Por quê? Por que ele não aparece? Ele não aparece exatamente pelo motivo de ele não calcular área pertence à minha classe e obter área pertence à instância do meu círculo, ou à instância da minha classe, ou à instância do meu tipo. Tudo bem? Então essa é a diferença básica, tá? Lembrando que cada vez que nós, por exemplo, o pi aqui, quando nós criamos aqui ele como estático, perceba que ele, né, o pi, ele pertence à classe. R, que não tem static, ele pertence ao objeto. Então, todas as vezes que eu criar um objeto, ele vai criar também esse campo aqui, tá bom? Então, por exemplo, ele cria esse campo porque esse campo faz referência, né, a exatamente a minha instância. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos ver aqui, então? Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, eu vou criar aqui embaixo para nós vermos, por exemplo, nós vamos criar aqui um float public float valor no static, ok? Que vai receber aqui 10, tá? Public static float valor static igual a 10. Olha que interessante, então. Vamos lá? Ó, eu vou apagar esse daqui, tá? A gente não precisa dele agora. Eu criei minha instância aqui. Então, vou imprimir para a gente ver. Console.writeLine, círculo, ponto, valor no static, tá? Então, eu vou pegar ele aqui e eu vou imprimir. E vou alterar ele aqui, tá? Então, círculo, ponto, valor no static vai receber 20. Tá? Vou criar uma outra instância aqui. Então, meu círculo 2 igual a new círculo. Eu tenho uma outra, tá vendo? Então, eu atribuí 20. Vamos agora imprimir esse aqui. Ó, então, nós vamos Ctrl F5. Tá aqui, ó, 10 e 20. Tá? Desculpem. Aqui é círculo 2. Aqui é círculo 2. Tá? Então, vamos lá. Ctrl F5. Ó, 10 e 10. Mas nós atribuímos o valor no static 20. O que acontece? Valor no static, que é o valor, né? Que é exatamente este campo que não é estático, ele pertence a cada instância. Né? Então, por mais que eu atribua um valor aqui, esse valor, esse campo pertence a esta instância. Este campo pertence a esta instância. Vamos fazer um teste agora com o campo estático? Então é bem simples. Como é que nós fazemos? Eu vou fazer aqui, ó, console.writeLine. Eu vou colocar aqui meu círculo ponto valor static, tá? Vou alterar meu círculo ponto valor static igual a 20 e vou mandar imprimir novamente. Console.writeLine meu círculo ponto valor static. Perceba que existe uma diferença, tá? Eu vou, por exemplo, aqui, eu vou comentar aqui, tá? Para rodar só esse de baixo, ó. O que ele vai fazer para a gente aí? Ctrl F5. Ctrl F5, ó, 10 e 20. Por que ele imprimiu 10 e 20? Porque valor static pertence à minha classe. Então, novamente, não estático, ou seja, um membro de classe que não é estático, ele pertence à instância do objeto. Membro de classe estático, ele pertence à classe. Ok? Um outro detalhe que nós podemos fazer é bem simples. É criar uma classe do tipo estática. Ok? Static. Quando nós fazemos isso, tá? Nós estamos indicando que todos os membros dessa classe deverão ser estáticos. Tudo bem? Lembrando que quando uma classe ela é estática, ela não pode ser instanciada. Tá bom? Um outro detalhe é você criar um construtor estático. Como é que nós faríamos um construtor estático?
nós faremos assim, ó, static, eu coloco aqui o nome, né, como se nós estivéssemos fazendo um construtor mesmo, tá? Padrão. Só que ao invés de ser public, porque geralmente nós utilizamos para criar o nosso construtor, que nós estudamos anteriormente, é public, por exemplo, aqui meu círculo, que é public o nome do tipo, tá? Neste caso aqui, este construtor aqui estático, por que nós criamos um construtor estático? Exatamente para inicializar, tá? Os campos, né? Os campos, os membros estáticos, tá ok? Os campos estáticos. É por isso que nós criamos um construtor estático. Então, você foi lá e criou, né, algumas propriedades, algumas informações, alguns campos, né, estáticos. Tudo bem, vamos inicializar? Vamos. Como é que nós fazemos isso? Através de um construtor estático. Beleza? Bem, no .NET nós temos aí, né, a partir da nova característica do C# 3.0, nós temos o que nós chamamos de extensões. Tá? Como é que funciona uma extensão? Bem simples, né? Eu vou deletar isso aqui para a gente ver como é que funciona a nossa extensão. Então, como é que funciona? Eu vou clicar com o botão direito, add, class, e eu vou colocar aqui sim, minha extensão. Ok? Ó, minha extensão. Como é que é uma extensão? Bem, para eu fazer uma extensão, eu vou fazer o quê? Nós vamos colocar a nossa classe como estática, porque todos os membros dessa classe vão ser estáticas. Serão estáticos, ok? Então vamos lá. Ó. Public static int. Eu vou colocar aqui toInt. Tá? This. Eu vou explicar como é que funciona isso aqui, ok? Como é que funciona aqui? Ó? Return convert.toInt 32, convertendo o tipo aqui. Como é que funciona isso? Bem, funciona assim. Quando nós estamos utilizando aí, né, uma extensão, um método de extensão, e aí definido como static, tá? Nós vamos simplesmente, a partir chamando esse namespace, nós vamos utilizar, baseado no tipo, né, nós vamos utilizar aí os nossos métodos estáticos. Tá? Então, na prática, ficaria assim. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável, né, chamada valor, que é do tipo string, que vai receber, por exemplo, 10. Tá? Por exemplo, se eu precisar imprimir isso aqui, console.writeLine, suponhamos que eu precisaria converter. Valor.toInt já apareceu aí. Tá? Então, quando nós criamos uma extensão, ele associa, né? Ele associa com esse this aqui, ele associa o tipo, né? Que eu estou utilizando o this, então ele associa o tipo. Então, toda vez que ele encontrar uma variável, né? Uma variável que seja do tipo string, neste caso, que é o tipo que nós estamos indicando aqui, então, para esse tipo, esse tipo aqui, que é o tipo string, eu posso adicionar dinamicamente aí um método, que é uma extensão, né? Um método chamado toInt, que é exatamente isso que ele faz aí. Então, tá aqui, ó, toInt. Então, é do tipo string, toInt. E se for de um outro tipo, ele funciona? Não, não funciona. Tá? Por que ele não funciona? Porque essa extensão está associada apenas ao tipo string. Tá? Então, basicamente é isso. Você precisa criar uma extensão. Geralmente, isso aqui é muito bom quando nós estamos programando lá no ASP.NET MVC, que nós podemos criar extensões para gerar controles, tá? Criar extensões aí para a gente fazer conversões automáticas, verificar, por exemplo, strings nulas, se uma string é nula, verificar, fazer validações e assim por diante. É bastante útil na hora que nós estamos utilizando extensões. Tudo bem? Então, basicamente é isso, tá? O que nós estudamos? Então, nós estudamos membros estáticos, então métodos, né? Você pode criar um método estático, campos estático. Uma classe indicada como estática, todos os membros de classe deverão ser estáticos.
Um construtor estático ele é utilizado apenas para inicializar, né, membros, campos, né, campos estáticos. Ok? E nós vemos aí métodos de extensão, que vale a pena você conferir com mais calma. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, kakaru.dev@gmail.com. Se existe um único segredo do sucesso, ele está na capacidade de ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa, assim diz Henry Ford. Acesse, estude, aprenda e compartilhe. #KakaruDev. Até a próxima.